Boa tarde a todos. Então, no Antigo Testamento, Eliahá fala também que essa passagem do rei Saul, ele se disfarça e vai atrás da pitonisa para fazer uma consulta, para que ela chame o Samuel, só que ele já tinha desencarnado. E nessa época era proibido você consultar os mortos, porque você era queimado. E essa pitonisa, ela ficou com medo e falou para ele, mas se eu chamar o Samuel, eu vou ser queimada. Ele falou, não, hoje não, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. E aí ela chamou, evocou Samuel, e ele se materializou. E o rei Saul pôde conversar com ele. Então é a única passagem que tem no Velho Testamento, de acordo com o Eliahá coloca para nós na palestra dele. Então, Jesus veio para o planeta Terra. E ele deixou para nós vários ensinamentos, várias parábolas. E todas as parábolas de Jesus são parábolas vinculadas com situações, com observações do plano físico, aqui da Terra. A única parábola, de acordo com Eliahá, que fala sobre o mundo físico e o mundo espiritual é essa parábola do mal rico. Então aqui nós vamos estudar hoje uma parábola diferente das demais contadas por Jesus. Então, enquanto as outras se passam aqui no nosso mundo físico, essa ela vai nos abrir o mundo espiritual. Então, como eu disse, os 5 livros da Torá, eles não mencionam nada sobre o mundo espiritual, e o Velho Testamento também não. A primeira bem-aventurança que Jesus fala quando ele está aqui na Terra, ele fala assim: bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. Então ele já está abrindo para nós esse conhecimento do reino dos céus. Ele está colocando para nós essa convicção da imortalidade da alma, que a vida continua. Então ele afirmou na sua primeira bem-aventurança. Então Jesus, ele nos convida a compreender a realidade dos espíritos e o destino da alma após a morte com essa parábola. E ela inicia assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Púrpura era a cor da nobreza, da riqueza, e o linho era um pano que só os ricos vestiam. E a vida esplêndida dele, porque ele era assim, abastado com muita comida, muita riqueza, muita festa, então por isso era uma vida esplêndida. E havia também, de acordo com a parábola, um pobre mendigo, por nome Lázaro. Olha que interessante essa parábola de Jesus que ele começa. Ele já está colocando aqui uma situação de diferença social, o rico e o pobre. Aí a gente pergunta assim também, né? Como que é o nome do rico? Não tem. Para Jesus é apenas o rico. E como que é o nome do mendigo? Lázaro. Lázaro, o mendigo, tem um nome para Jesus. Então, Jesus está colocando para nós 2 personagens nessa parábola. O homem rico, que vive do esplendor da vida, e o mendigo, que não tem as suas necessidades básicas atendidas. Então, esse é o contraste da situação social que nós encontramos nessa parábola. E nós não encontramos só nessa parábola, nós encontramos na nossa vida. A todo instante, a todo momento, nós estamos nos deparando na nossa vida com esse contraste social. Olha quanto tempo e ainda esse contraste existe. Havia também um pobre mendigo por nome de Lázaro, como ele disse, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta. De acordo com Eliahá,
o Lázaro, ele morava naquele local ali. Ele estava ali todos os dias. O rico passava por ele todos os dias. Era indiferente a situação dele que estava ali na porta. Não atendia às suas necessidades básicas. Ele estava preocupado mais com ele mesmo. Então havia o mendigo Lázaro e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava e os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Lázaro não tinha ninguém para cuidar dele, ele era sozinho. Então ele já ali nessa parábola a gente já vê que ele sofria de solidão. Quem que eram os companheiros dele? Os cachorros. Quem que cuidava das feridas dele? Os cachorros que lambiam aquelas feridas. E o rico que passava por ele todos os dias ali na porta do palácio dele, né, da pomposidade que ele vivia, passava indiferente, não se importava com ele. Então a gente já percebe que Lázaro ele tinha algumas virtudes, que era a simplicidade, a resignação, a submissão e a valorização espiritual. Porque ele não reclamava. A única coisa que ele queria era as migalhas daquela comida daquele rico, só isso que ele pedia. Mas ele não reclamava de nada. Ele não desejava a riqueza do homem, ele não desejava as roupas daquele rico, nem a comida da mesa dele. Então ele não tinha inveja, não tinha cobiça, ele queria apenas se alimentar para poder sobreviver. Então ele vivia nessa extrema pobreza, enfrentava essa doença junto com seus cachorros e a solidão. E aí nós partimos para outra parte da nossa parábola. Então, aqui no mundo físico existia o rico, o Lázaro. Eles viviam ali ele vivia ali na frente daquele palácio, na porta do palácio do rico, e ele sofria a indiferença daquele rico. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abrão. O mendigo morreu. De acordo com Eliahá, a Torá e o Antigo Testamento, os personagens daquela época, eles morriam, mas não tem a história deles depois da morte. Morria, ali se encerrava a história deles. E aqui Jesus nos abre este ponto. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abrão. Então ele já está abrindo para nós essa possibilidade da imortalidade da alma. Então aqui nós podemos perceber também que ele não fala nada do corpo do Lázaro. Ele foi levado pelos anjos, mas ele não fala sobre o corpo. Cadê o corpo do Lázaro? Não tem esse comentário na parábola. Ele está falando mesmo da parte espiritual. E aí também morreu o rico. E olha o que Jesus fala. E foi sepultado no inferno. O que nós entendemos por sepultado? Nós pegamos o corpo e enterramos. Esse é o sepultamento. Então aqui Jesus não está falando sobre a alma, sobre o espírito desse rico. Está falando que o corpo dele foi sepultado. Com essa história dessa indiferença desse rico, que não tem nome, ele tem essas desvirtudes, o egoísmo, o orgulho, a negligência espiritual e o apego aos bens materiais. Por isso ele foi sepultado. Porque era difícil para ele se desligar do material, do que ele tinha aqui, da comida, da riqueza, das roupas boas, das púrpuras, né? Para ele era difícil, então ele foi sepultado porque ele era apegado à vida material. Diferente de Lázaro, que vivia na pobreza, na extrema pobreza, e sofria a indiferença daqueles que eram mais abastados. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, o rico
estava nos tormentos, viu ao longe Abrão e Lázaro no seu seio. A imagem de cima é Lázaro com Abrão e a imagem de baixo é o rico em sofrimento. E ele está consciente do mundo espiritual, porque ele olha para cima e vê o Lázaro, o mendigo, no colo de Abraão. E ele está ali, como diz Jesus, no inferno, sofrendo os tormentos da vida dele, pela forma com que ele levou a vida, pela indiferença, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela não valorização do mundo espiritual. Então podemos perceber que Jesus está colocando para nós nessa parábola diferentes planos, né? Então, aqui ele abre essa informação para nós. Como diz Elahá, né? Só essa parábola que Jesus menciona os dois planos. Então, ele está colocando aqui para nós essa informação. E gritando, quando ele viu Lázaro no colo de Abraão, ele gritou: Pai, Abraão, compadece de mim e manda cá Lázaro para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. Olha só, agora o rico está implorando para que Lázaro venha molhar a língua dele, porque ele está morrendo em chamas, em calor, em tormento, está sofrendo. E tem mais uma informação aqui, ele fala pai Abraão. Jesus não fala que Abraão é pai. Jesus fala Abraão. Quem chama Abraão de pai é o rico. E Abraão, na história, ele era um patriarca. Se ele está no colo de Abrão, Abrão era um patriarca que viveu aqui na terra e morreu, então ele está vivo. Se ele está vivo, nós temos aí o conhecimento da imortalidade da alma. Então, ele está colocando para nós que nós perdemos o nosso corpo e continuamos a viver. Porque Abraão aqui não é o pai, não é Deus. Para Jesus aqui, ele é Abraão, aquele que desencarnou, que foi um patriarca na história. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado e tu em tormentos. Jesus coloca para nós essa nuance aqui do rico com o mendigo para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, como nós estamos levando a nossa vida. E ele pede para que o rico lembre do que ele fez com Lázaro na porta da casa dele. Ele foi indiferente à situação do Lázaro e agora ele está pedindo ajuda do Lázaro. Só que nós sabemos que na espiritualidade nós não podemos ir a certos lugares. Então, Lázaro, na condição dele, ele ainda não conseguia chegar até o inferno, até ali aquele momento, local de tormentos que estava o rico. Até podemos chegar, mas sempre em tarefas, em missão. Você vai ao local, ajuda, mas você retorna para o seu local, né? Para o seu plano existencial lá no mundo espiritual. E o rico, ele não consegue ir para os lugares melhores, porque ele está em tormento. Mas Jesus fala que nós temos condições de enxergar o outro plano, porque o rico enxergou Lázaro no colo de Abraão. Então a nossa visão, a nossa evidência, pelo que Jesus fala aqui nessa parábola, ela transpassa
aqueles ambientes diferentes, só que você não chega até lá. Tanto que ele não conseguia ir até Lázaro e Abraão, que ele pediu para que o pai Abraão dele, né, mandasse Lázaro. Porque Lázaro se poderia ir lá levar a água para ele, mas ele teria que retornar. Mas ainda não tinha essa condição. Então, essa é a beleza também dessa parábola, porque ele coloca para nós essas dimensões, né, que a gente pode de um lado para o outro enxergar, e nós conseguimos enxergar sim o lado do plano espiritual, porque ele está colocando aqui para nós que o rico enxergou Lázaro no colo de Abraão. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo. Então, ele está explicando esse abismo que há entre um plano e o outro. De maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. Então, de acordo, eu vivo aqui na Terra, de acordo com o meu comportamento, a minha atitude, a minha ação, o meu pensamento, ou eu estou aqui, ou eu estou aqui. Aqui eu não consigo vir para cá, mas aqui eu posso vir para cá, ajudar, mas eu retorno para o meu plano. Eu não me mantenho lá. Eu não vou viver lá, eu vou lá para ajudar. Então, cada um de nós vamos nos vincular àquilo que somos. Por isso é importante o autoconhecimento. Porque eu vou me vincular no mundo espiritual àquilo que eu sou hoje. Eu posso mudar, eu posso estudar, eu posso melhorar. E essa parábola de Jesus, ele tem um fundo educativo, um fundo pedagógico, porque ele nos alerta para aqueles que vivem na indiferença, no egoísmo, no orgulho. Então, ele está nos alertando para os nossos comportamentos, nossas atitudes, nossos pensamentos. Muitas vezes nós estamos envolvidos em pensamentos de tristeza, de mágoa, de raiva, e ficamos ali sentados só pensando. A gente precisa sair desse mundo, porque senão é lá que nós vamos estar no plano espiritual, e lá as situações são muito mais vivas. E disse o rico: pois eu te rogo, pai, ele está falando para o pai Abrão, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, e não suceda, venham também eles parar neste lugar de tormentos. Olha, que interessante, né? Ele está pedindo para Lázaro vir aqui na terra, na casa do pai dele, avisar os pais e os irmãos, para não fazer a mesma coisa que ele fez, para que os irmãos não venham para esse mundo de tormento. Se o rico está pedindo isso, é porque tem possibilidade dos mortos se comunicar com os vivos aqui na Terra. É Jesus que está dizendo na parábola. Se ele pode chegar aqui, é lógico que ele vai ter que vir através de uma mediunidade ou de uma materialização. Então, existe a mediunidade, existe a materialização. É Jesus dizendo para nós. E ele quer que Lázaro venha até a terra, na casa dos pais dele, que estão vivos na terra, dos irmãos, para testemunhar que a vida espiritual existe e que se eu não melhorar aqui, eu vou ter um plano adequado à minha vivência. E disse o rico: pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, né? Então a mediunidade existe, a comunicação dos espíritos existe. E se a mediunidade existe, a comunicação com os espíritos existe primeiro, depois da morte, a pessoa tem que estar viva para poder falar. Lázaro está vivo. Se ele vier aqui através de uma mediunidade ou de outro tipo de manifestação, é porque ele está vivo, ele só perdeu o corpo. Como o rico também está vivo, mas em outro plano. E depois da morte, a pessoa precisa preservar a sua individualidade para poder levar alguma informação. Então, nós não morremos e nos misturamos e nos tornamos um só. Cada um de nós
vai ter a sua individualidade. Depois da morte, tem que poder se comunicar com os vivos para que possa levar uma mensagem diferente que acorde as pessoas. Nessa situação aqui, o pai Abrão, Abrão e Jesus coloca para nós que não há necessidade do Lázaro vir, porque nós não escutamos. Nós duvidamos dos espíritos, da fala deles, nós duvidamos da imortalidade da alma. Nós temos dúvidas. Então não adianta, porque ele fala que eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Eles não ouviam Moisés e os profetas. O que eles falavam era exatamente o que Jesus veio aqui só fortalecer. E até hoje ainda nós não escutamos Jesus. Nós não vivemos os seus ensinamentos até hoje. E que ensinamentos? Amar o próximo, dividir as coisas e não ser egoístas, orgulhosos, vaidosos. Então disse o rico: não, pai Abrão, mas se for a eles alguns dos mortos, hão de fazer penitência. Então Jesus aqui está validando a possibilidade de comunicação com os espíritos. É a única parábola que ele coloca isso para nós. Abrão, porém, lhe respondeu: se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite algum dos mortos. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Então a vida continua. Jesus coloca para nós essa belíssima parábola para dizer para nós que a vida continua. Então essa parábola, ela é preciosa para que a gente não seja indiferente com o sofrimento do nosso próximo. E que a gente possa enxergar os que gemem ao nosso redor. Que não fiquemos na abundância que não precisam ser materiais. Pode ser a saúde, ajudar na saúde, no conhecimento espiritual, na capacidade de acesso à educação e tantos outros tesouros que nós temos na vida que Jesus deixou para nós. Então vamos aprender a dividir. E a lição de hoje que Jesus nos deixa é para a gente parar de focar só nas nossas felicidades, nas nossas alegrias, mas para recordar que somos todos irmãos e que precisamos nos dar as mãos para que possamos fazer uma sociedade melhor. Jesus deixa aqui um retrato belo sobre a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a individualidade do homem após a morte. Então a gente não vai se desfazer, a gente vai continuar vivendo. O fenômeno da destinação das almas após a morte, que acontece conosco depois da morte, que são os lugares distintos a depender do bem e do mal que fizermos. Então está em nossas mãos escolher para que plano eu quero ir. A bibliografia foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui. Quem não tem ainda, esse aqui pode levar. Foi o Escrínio de Luz, de Francisco Cândido Xavier, que também pode levar para leitura, está na nossa biblioteca. E as Parábolas do Ensino de Jesus, que também está na nossa biblioteca, mas a Rosinha já está levando. A palestra do Jorge Elahá, da Parábola do Mal Rico. E tem o endereço, vai ficar aqui, quem quiser depois, para assistir ela completa. É interessante, né? Porque ela é muito bonita. Então, que possamos levar hoje conosco em nossos corações a beleza desse ensinamento, para que possamos mudar algumas situações da nossa vida e escolher sempre o caminho do bem e assim nos tornarmos mais solidários. Obrigado, mestre. Obrigada a toda a espiritualidade amiga que aqui se encontra. E obrigado por essa energia que nos envolve, que nos abraça e que nos traz paz, tranquilidade, serenidade e harmonia. Muita paz a todos.